aqui já de volta, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre glaucoma, essa pressão intraocular. Recebendo para isso a doutora Vanessa Vidotti Pimenta, oftalmologista e chefe do Departamento de Glaucoma do Hospital Ouro Verde, médica assistente do Departamento de Glaucoma da Unicamp. Aceitou o nosso convite, está aqui para tirar as minhas e as suas dúvidas sobre glaucoma. Doutora, vamos, Valinhos, a nossa amiga Helena Cidêncio de Lima Ferrari. Um beijo, dona Helena, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Ela gostaria de saber sobre o glaucoma. Vou fazer uma cirurgia de catarata próximo. Isso vai ajudar na pressão do olho, ou seja, uma cirurgia de catarata que ela está marcada, está agendada, pode ajudar na pressão do olho ou atrapalhar na pressão do olho? Pergunta a nossa amiga Helena, doutora. Pois é, dona Helena. Glaucoma e catarata podem coexistir, né? As pessoas podem ter as duas doenças ao mesmo tempo. E na grande maioria dos casos, a retirada da catarata não interfere na pressão do olho. Existem alguns tipos de glaucoma, por exemplo, um glaucoma chamado de ângulo fechado, que a retirada da catarata pode ajudar no controle da pressão. Okay. Para quem não tem glaucoma, a retirada da catarata não interferiria na pressão inicial. Ok. São realidades, uma é mais externa e outra lá interna, doutora. Doutora, a senhora falou assim de ângulo. Eu fico imaginando assim aquele cone que a gente coloca, a gente vê muito nas rodovias, enfim, os guardas colocam lá, aquele cone, a parte menor no início e a maior. É mais ou menos isso quando está o glaucoma, ou seja, aquele campo de visão que a gente tem, que a gente consegue ver, vai se reduzindo como aquela parte mais fina do cone, doutora? Sim. O ângulo a que eu me referi, na verdade, é a região do olho onde está o sistema de drenagem daquele líquido que nós comentamos, né? Ele pode ser aberto ou fechado, e quanto mais fechado, mais dificuldade o líquido tem em acessar esse ângulo. Mas em relação à visão perdida no glaucoma, é de fora para dentro. A visão central é, na maioria das vezes, a última a ser perdida. E muitas pessoas só percebem que tem glaucoma ou que tem alguma dificuldade visual nesse momento, em que a visão central é afetada. E aí, infelizmente, já é tarde demais. Doutora, vamos lá para Niterói, Rio de Janeiro. Quem representa aqui é a nossa amiga Ellen. Obrigado, Ellen. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Ela está perguntando quais são os principais sintomas para perceber o glaucoma e está agradecendo, está dizendo que esse programa está maravilhoso, a doutora está explicando muito bem. Doutora, recapitulando então, quais são os principais sintomas para perceber esse glaucoma? Pois é, Ellen, obrigada. Espero estar realmente passando com facilidade aqui as informações. Mas, infelizmente, Ellen, na maioria das vezes não se tem sintomas, né? Como nós havíamos dito. Existem poucos casos em que aparecem sintomas, mas na grande maioria não temos nada, nenhum sintoma. Então, é importante uma consulta ao oftalmologista de rotina, mesmo sem grandes sintomas, justamente para averiguar, descartar doenças que já podem estar presentes dentro do olho. Doutor, nós fomos às ruas e a gente foi ouvir as curiosidades que o Santo Povo de Deus tem sobre o tema. Como essa pergunta aqui, que o povo tem voz, o povo pergunta. Frei Rinaldo, eu estou aqui com o Diego, que tem uma questão. Eu gostaria de saber se a má alimentação tem alguma influência no glaucoma. Aí, o Diego fez essa pergunta. A alimentação pode ter alguma influência, doutora? É a pergunta do Diego. Então, Diego, o glaucoma é uma doença hereditária. Então, a gente não consegue, através de estilo de vida, prevenir o desenvolvimento dessa doença. O que a gente consegue é prevenir a perda de visão que ela causa. Mas uma vez instituída a doença, a gente não tem o que... Não tem como frear, doutora? Sim, tem como frear, retardar o avanço? Exato, é uma doença progressiva e o tratamento serve para diminuir ao máximo a velocidade com que ela progride. Doutora, de repente assim, eu tenho um problema de pterígio, tenho um problema de catarata, tenho um problema assim de uma situação como essa, assim. Eu posso ir lá no oftalmologista, eu posso dizer, olha, eu gostaria também que o senhor fizesse um exame de pressão do olho. Eu posso pedir isso, doutora?
pode, nem precisaria pedir, né? Isso deve ser feito de rotina, né? Medir a pressão do olho, avaliar o nervo, as características desse nervo, para, se suspeito, a gente poder investigar se já existe o início de uma doença. Isso deveria ser de rotina para todas as consultas, independente da queixa. Agora não significa que pressão do olho, doutora, que o médico, que o oftalmologista vai pegar o dedo e vai apertar para ver se vai e volta. Não se trata disso, né, doutora? Assim. Não, a pressão do olho, existe um aparelho próprio para isso. Existem aparelhos de contato, que a gente entra em contato com o olho, e aparelhos de não contato. Mas nos aparelhos de contato, a gente pinga um colírio de maneira muito simples, que anestesia o olho e o paciente não sente nenhum incômodo ao medir a pressão do olho. E lá, se uma vez detectado, aí sim é obrigação de começar um tratamento. Uma vez detectado o glaucoma, sim, claro, já iniciamos o tratamento. Muitas vezes a gente detecta uma suspeita de glaucoma. E aí, então, a gente vai investigar com outros exames para, então, chegar no diagnóstico. Ô, doutora Vanessa, de repente, assim, a gente sente que tem algo, o olho está vermelho, enfim. Aí eu vou lá na farmácia, né? Eu vejo aquela prateleira cheia de cores. Nossa, fica ali, meu olho cresce, né? E aí eu vou lá e compro um colírio, porque a vizinha me emprestou dela, né? Porque serviu lá, enfim. Eu vou lá e começo a colocar, pingar por minha conta um colírio no meu olho. Primeira pergunta, assim, estou autorizado a comprar colírio de acordo com a minha vontade? E segunda pergunta, tem algum colírio que pode, digamos assim, estimular o surgimento do glaucoma quando mal usado, doutor? Então, Frei, isso é muito preocupante, né? O uso indiscriminado de colírios é muito preocupante. Isso vai mascarar alguns sintomas, né? E aí a gente acaba perdendo a chance do diagnóstico. Porque o colírio não é água com açúcar, né, doutora? Não. E tem colírios que têm efeitos sistêmicos, efeitos no corpo, na pressão arterial, nos batimentos cardíacos, na capacidade respiratória. Então, tem que usar com muita cautela. É um médico oftalmologista que tem que receitar. Sim. E não adianta, serve para o teu olho, né? Serve para o olho da pessoa, não para o vizinho. Justamente. Os problemas, cada um tem um e são bastante individualizados. Quanto a se existe algum colírio que possa aumentar o risco de glaucoma, sim, existe. Claro. São os colírios à base de cortisona, corticoide, que é um anti-inflamatório hormonal. Esses colírios, em algumas pessoas predispostas, pode aumentar a pressão do olho. E isso, então, deflagrar um glaucoma chamado cortisônico. E quando o oftalmologista ele prescreve esse colírio, é para um outro tipo de problema. Sim. Que o glaucoma está sendo controlado, justamente. O nervo óptico está sendo protegido. O médico já viu que não existe uma pressão alta, ele prescreve um colírio por um período curto, justamente para curar uma doença não relacionada, né, naquele momento, o que é seguro e não causa aumento de pressão. Se eu preciso usar esse colírio por um período mais longo, aí eu preciso acompanhar esse paciente durante o uso desse colírio. Ô, doutora, eu queria a relação entre quando a gente está coçando o olho, né, aquela coceira do olho, enfim, está lá com aquele dedo, e criança faz muito isso, a gente faz muito, e pega lá e aperta, etc. Primeiro, eu estou autorizado a fazer isso? Como que na hora que dá vontade de arrancar o olho e coçar, o que eu posso fazer naquele momento de desespero, enfim, e se esse ato pode, amanhã depois, lesionar alguma parte do olho, doutora? A coceira, o prurido, ele ocorre na maioria das vezes ou por um olho seco, então você está com o olho seco, ou por uma alergia, um quadro alérgico, né? E quando ele é leve e aparece momentaneamente, a gente pode usar de compressas geladas para aliviar o sintoma, ou lubrificantes, colírios de lágrimas artificiais, né? Isso ajuda bastante no sintoma para que você não fique manipulando o olho de maneira excessiva. As crianças, depois de um período longo de coceira e manipulação, podem desenvolver uma doença no olho chamada ceratocone. Então, é prejudicial a longo prazo o prurido crônico. Uma solução mais rápida e imediata é jogar água corrente. Justo, isso, né? Fazer uma compressa gelada, lavar os olhos, isso dá bastante conforto. É uma solução caseira, mas todo exercício de buscar um colírio tem que ser receita. Né? Se o sintoma não passar logo que isso foi realizado, aí tem que se averiguar o que está acontecendo para o tratamento ser feito adequadamente. Doutora, vamos lá para Campinas. Campinas é o nosso amigo João Evangelista. Um grande abraço, João. Deus abençoe, viu? Primeira pergunta dele. Os sintomas ou a certeza da doença, diz ele, podem ser constatados através de um exame clínico
no consultório do oftalmologista ou da oftalmologista ou depende de mais alguns exames laboratoriais? Primeira pergunta. Segunda, somente a dor de cabeça ou a dor nos olhos podem ser sintomas da doença? Nosso amigo João Evangelista de Campinas. Então, doutora, sintomas, né? Pode ser constatado através de exame clínico ou tem um outro tipo de exame? Então, João, quando a doença ela é inicial, que é a hora que a gente quer diagnosticá-la, né? No consultório a gente chega a ter uma suspeita. E aí a gente pede exames complementares para confirmar essa suspeita, que são exames de campo visual, né, para testar como é que está o seu campo de visão, e de fotografias desse nervo óptico para a gente conseguir examiná-lo com mais propriedade. Se a doença já é mais avançada, né, já é uma doença mais grave, eu consigo no consultório confirmar o diagnóstico sem a necessidade de tantos exames. Mas vou precisar dos exames de qualquer maneira para acompanhamento desse paciente. Tá? Então é importante isso. E a segunda parte, somente a dor de cabeça ou a dor nos olhos podem ser sintomas? Não, né? Na maioria das vezes o glaucoma é assintomático. Está vendo como vale a pena participar? Eu estou me perguntando por que você que está vendo o programa, ouvindo o programa, não fez a sua pergunta ainda. Vale a pena, vai participando, porque nós queremos aqui tirar todas as dúvidas sobre glaucoma. Doutor, essa realidade está sendo muito... a incidência dessa realidade é muito grande aqui no Brasil, doutora? Então, a incidência de glaucoma no Brasil e no mundo gira em torno de 2 a 3% da população. Mas o que é mais preocupante é que metade das pessoas que têm a doença não sabem que têm a doença. Por isso que é silenciosa. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que tem metade das pessoas que têm glaucoma que estão perdendo a visão diariamente. De quanto tempo seria o ideal numa visita a um oftalmologista? A partir dos 40 anos, anualmente. Todos os anos tem que fazer. É claro, se tiver a doença, aí vai depender do controle dessa doença. No caso do glaucoma, mas existem outras doenças que podem aparecer antes dos 40, né? Sim, na maioria das vezes, erro refracional, necessidade de óculos, né? Mas, independente de qualquer idade, uma vez por ano? Uma vez por ano. Ok, que maravilha, gente. Como estamos aprendendo e quanto que estamos aprendendo hoje. Vou ter que chamar mais um intervalo. Na sequência, eu quero ler o seu e-mail, quero ler a sua pergunta que ainda não chegou. Por que não chegou? Esse é o Vida e Saúde, que volta já só para você. Outra dica importante em relação ao colírio, o tratamento. Uma vez feito o diagnóstico e instituído o tratamento pelo seu oftalmologista, é importante que vocês sigam rigorosamente as orientações em termos de horário, frequência de instilação de cada medicação. Cada medicação tem o seu uso particular. Alguns colírios eles são usados 2 vezes, outros colírios 1 vez apenas. Então siga exatamente a orientação do seu oftalmologista e é sempre importante dizer que o colírio ele não vai mudar, ele não muda o quanto o paciente enxerga. Isso ele não vai trazer melhora, ele simplesmente vai controlar a doença e evitar que, se porventura o paciente tem uma perda de visão, que essa perda se mantenha estável.